Você já viu, Iaiá, você já viu, Iaiá, no front a lourdinha cantar. Você já viu, Iaiá, você já viu, Iaiá, no front a lourdinha cantar. A turma tem que ficar atenta para escutar. É a voz da metralha, vamos atacar. A voz do comando é firme e segura. A turma avança, ninguém tem paura. Mas eles corre, corre, deixa até a roupa. Pro brasileiro, o alemão é sopa. Depois teve prisioneiro alemão que passou pela gente. Passou pela gente. Deixou as armas, tudo foi embora. Mas acompanhado, né, com os brasileiros, com o campo de concentração. Eu vi alguns prisioneiros alemães praticamente no final da guerra. Meninos, 15, 16 anos. Ele não tinha como convocar mais. Só tinha que convocar gente de 15, 14 anos. E vi vários prisioneiros, mas que cara de menino. Não tinha outra. Porque convocar velho não tinha jeito. Eu tive que convocar praticamente criança, 14, 15, 16 anos. Dei uma ordem que mandasse um jipe com um soldado armado para pegar 2 prisioneiros no PO. Aí fomos com o jipe justamente para pegar os 2, pensando porque eram 2 alemães que estavam presos ali em cima, né? Aí ajeitamos o jipe, escondemos o jipe num certo lugar e fomos subindo. Era um lugar alto, onde estava o PO, né? Porque o PO sempre aquele lugar alto para poder observar e aconteceu assim, nós encontramos dois italianos chorando. E chorava e dizia que não podia abandonar a casa, porque a família andava fora, que a família eles mandaram embora, que eu nem podia ficar com a família lá, ela só os 2, por causa das criações que eles tinham lá, tinha vaca, tinha animais, tinha galinha, tinha tudo. Mas foi a patrulha e prendeu os 2 para evitar que eles morressem lá. Porque ela morrer, porque aí atirava neles. Imagina no meio do lugar, um bar lá, uma luz acesa, era tiro, não tinha nem dúvida. Dos olhos de qualquer lado e coisa, né? Aí levamos de lá, nós trouxemos, pegamos ele e veio, pusemos no jipe, eu armado e o motorista. O motorista era de Campinas, Hélio Tosi, que era o único motorista da minha seção de morteiro. Aí entregamos lá, nós chegamos no lugar onde era o Piazão que estava comandando lá o lugar. Aí entregamos o Piazão, os 2 italianos, e voltamos lá para a companhia do lugar. Aconteceu um lugar, e um municiador estava segurando uma granada para dar para ele, porque sempre segurava assim, a granada para fazer assim, dá para a gente colocar. Porque se você por um acaso, por engano, pusesse assim, ele explodia no seu pé. As políticas eram sempre em cima. E ainda que o rapaz ia indo coisa, eu e ele, né? Caiu da mão dele a granada. Pronta. Não sei porque Deus não explodiu a granada nesse lugar. Aí, conforme caiu, a gente se atira no chão, né? Aí tá sacanagem nesse lugar, mas falei, como é que eu dei? Aí falei, tinha uma árvorezinha, tinha um galho, falei, vai pegar aquele galho. Pegamos um galho daquela e a deitamos na conta de costa e pegamos com o galho e fui empurrando a granada para a granada pegar um laxante que ela ia dar uma barroca embaixo. Foi empurrando, quando desceu, que ela rolou para baixo, ela explodiu lá embaixo. Falei, meu Deus do céu. Morreram nós 2 ali. Eu e o municiador morri. Fernando é o nome que ele recebeu, porque ele era frei, era frade.
E o nome dele, para todos os efeitos, era Frei Orlando Alves da Silva. Mas o nome dele era Antônio Alves da Silva, se não me engano. E lá em São João del Rei eu não o conheci, fiquei conhecendo somente isso aqui, no Rio de Janeiro. E, na verdade, o conhecimento assim, mais estreito foi lá na Itália, foi em Porretta Terme. Você sabe a história dele, você sabe que ele morreu com um acidente terrível. Foi o Partigiani que estava ajudando a levantar o jipe que ele estava para ir dar assistência religiosa a quem estava lá no front. Ele acabou, esse Partigiani, com um fuzil, forçou muito o jipe e disparou ele diretamente. Ele não pôde falar, ai. Morreu na hora. Antes de acontecer esse acidente, eu estive conversando com ele certa vez e ele me perguntou se eu poderia passar na máquina de escrever o diário que ele fazia. Porque diariamente ele escrevia. Não vi nenhum. Não li nenhum. Mas deve ter sido uma peça maravilhosa. Ele era muito, muito instruído e, sobretudo, era um padre. Ele então veio e falou que Cavalcante, eu preciso dos seus favores. Quais são? Eu tenho escrito diariamente, eu faço a minha oração e faço também, escrevo para mais adiante publicar. Eu gostaria você como cabo escrevente, de máquina de escrever, e naquela época não tinha computador, não tinha nada. Era máquina de escrever e nem elétrica não era. Era máquina. Eles falaram, você tem que bater a máquina, bater realmente. Eu me dispus imediatamente. Para mim era até um prazer e um desejo até. Mas depois veio, dia 20 de fevereiro, 21 de fevereiro, ele foi mortalmente atingido por um tiro, por acaso. Não houve, não foi lá na frente, foi retaguarda, ele estava indo lá para frente. Frei Orlando, olha, me deixou uma marca muito forte. A partir daí, eu comecei a ver que eu não estou sozinho aqui. Jesus está me olhando. Foi dia 29, entre 28 e 29 de abril. Foi quando depois nós aprisionamos aquela divisão alemã de mais de 20 mil soldados. Né? Levantaram nós tudo no posto, então eu tenho até, no meu álbumzinho, tem uma fotografia até da casa onde foi rendida, foi negociada a rendição. Aí veio um comando de lá e veio o comando nosso. Aí nessa casa eles conversaram, eles queriam uma trégua de 3 dias. Mas o nosso comando disse que não, daria uma trégua até amanhã cedo. Era 7 horas da noite e daria uma trégua às 6 horas da manhã de seguida. Acabaram no fim concordando. Mas nós jamais saberíamos, pensando que tinha o número que tinha lá de gente lá. Né? Vamos saber depois, né? Aí quando eles foram embora, o nosso comandante voltou para lá, ficamos a noite inteira de prontidão. Mas quando eles chegaram lá, eles mandaram, eu acho que umas 30 granadas. Nós mandamos umas 100. Aí parou, ficamos a noite inteira. A companhia inteirinha acordada ali, todo mundo de prontidão esperando. Quando foi 6 horas da manhã, eles levantaram a bandeira. Aí era uma reta, asfaltada, uma reta de quase 3 quilômetros. E os alemães vinham
tinha que passar num posto nosso, um posto que nós estávamos. Eles tinham que jogar fora tudo que só podiam passar de roupa de corpo. O resto tinha que jogar tudo. Legal. E eles passavam pelo posto, tinha mais ou menos uns 500 metros, tinha uma fábrica fábrica italiana. O prédio estava destruído, mas era muito bem cercada a fábrica. Então começou a pôr os alemães aí nesse lugar aí. Os que eram graduados, eles acumulavam, encostavam um jipe, encostavam um carro e levavam os oficiais. A combinação foi a seguinte, que primeiro tinha que entregar os feridos. O que tinha de ferido, do jeito que você quisesse ver, tinha. Que eles vinham amassando, amparados. Aí passava, começou a encostar a ambulância, eu não sabia que tinha tanta ambulância brasileira para pegar esses negros e alemães que estavam tudo. E eu que estava bom, podia lá, tornava lá dentro. E eles levavam lá para trás. Aí ficamos 2 dias desse jeito aí. E nós então, cada coisa que vinha, queria pegar alguma coisa, né? Eu peguei 2 bichos italianas, 2 bichos de automática. E o tenente falou para mim assim, Sargento, toma para mim isso aí. Ah, tenente. Aí eu falei, o senhor me dá licença de eu ir lá na frente? Posso ir lá na frente? Pô, pode. 12. Vamos. Pegou o jipe. Aí avançamos lá no meio, lá na frente. Quando nós chegamos, passando o jipe, eles não informam. Aí quando chegamos, que encostamos o jipe no meio da turma, montoaram, queriam água. Eles queriam água. O que aconteceu? Eles partigiano, capute. Ele saísse dela, matava ele. Então eles não saíam, nem para pegar água. Aí então combinei, aí foi a hora que eu vi justamente, eu vi um oficial que estava me informando coisa, com o binóculo e o parabelão. Eu peguei e dei sinal para ele assim, cruzando. Ele foi lá, aí falei, mas não adianta nada porque o Dopa tem que largar tudo aí, não passa no posto. Aí ele concordou. Acordou, então, montou dois alemães, pegaram uns 50 carentinhos, uma coisa, saiu com o jipe, tinha muitas chacrinhas assim na avenida, encheram de água, então voltou para o corpo, aí voltamos com ele. Continuou, e eles, 2 dias desse jeito. Aí daí voltamos, já veio os comandos maiorais, chegaram por lá e lá, né? Mas no começo era nós mesmo, não tinha nada, era os oficiais nossos e o comando mesmo veio depois, né? E lá voltamos para uma cidade que mais ou menos 6 dias depois acabou a guerra. Vitória, vitória, queremos cantar, com ardor e glória iremos lutar. Cada brasileiro terá um fuzil para defender o nosso Brasil. Na triste desdita que o gênio perverso da trinca maldita lançou o universo. Brasil querido, és grande e forte, tu és unido, do sul ao norte. Cada brasileiro terá um fuzil para defender o nosso Brasil. Vitória, vitória, queremos cantar, com ardor e glória iremos lutar. Com o presidente sempre nos guiando e o onipotente nos abençoando. O nosso exército e as forças do ar, com a nossa marinha hão de triunfar. Brasil querido, és grande e forte, tu és unido do sul ao norte. Cada brasileiro será um fuzil para defender o nosso Brasil.